Peço desculpas pelo atraso. Mas a gente tem um tema muito importante para conversar hoje, que é igreja, né? A gente faz parte desse tema. Se até agora a história da Bíblia ela tem mostrado e a gente tem tentado se identificar na história bíblica, hoje a gente chega num lugar onde a gente de fato pode dizer que a gente tem algum sentimento de pertencimento em relação a isso, visto que a gente faz parte de uma comunidade de fé. E vamos começar orando nessa manhã, para que a gente possa, então, dar continuidade a esse tema da Universidade da Vida, que é justamente a proclamação do Rei, a missão da igreja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela graça de estar em tua casa. Senhor, age em nosso coração através da tua palavra, que ela faça morada em nós, que ela nos tire as vendas, Senhor, que ela faça com que a gente te enxergue de maneira mais plena e te glorifique, Pai. Age em tua igreja, nos prepara, Pai, e trabalha em nós para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos começar esse tema trazendo algumas retrospectivas rápidas em relação ao que a gente viu até agora, né? Na verdade, na última aula, que foi há 15 dias atrás, o que a gente teve a oportunidade de estudar junto aqui foi o fato de que, em meio àquela grande expectativa de que viria um homem que pisaria na cabeça da serpente, derrotaria o pecado e traria reconciliação, essa expectativa que foi prometida lá no Jardim do Éden desde a queda, ela foi esperada durante centenas de anos pelo povo de Israel e a sua história e de lutas e de derrotas e de tantas falhas e pecados. Enfim, essa expectativa foi cumprida em Cristo, que veio ao mundo, pagou pelos nossos pecados e, através desse sacrifício, nos deu vida. Nos tirou daquela situação de algema que o pecado tinha produzido. Então, eu começo lembrando para vocês, aproveitando que a gente está em clima de grupo de vida e que nos grupos de vida a gente tem falado sobre Filipenses, queria começar lendo esse texto de Filipenses 2, do 7 ao 11, que diz: Pelo contrário, ele, Cristo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, de fato, isso é um grande resumo do que aconteceu nesse momento de plenitude dos tempos, onde Cristo, sendo Deus, se esvaziou e veio à Terra e foi ressurreto. Pode passar a imagem. E venceu a morte e ascendeu aos céus e está agora à direita de Deus Pai. Então, isso é um momento de clímax e de grande vitória, porque é o que todos estavam esperando. Talvez para o povo de Israel a expectativa não fosse tão clara nesse sentido, porque no coração deles, durante toda a história, a vitória que Deus prometeu parecia ser completamente militar, visto que o povo sempre teve a sensação de que Deus estava ao lado deles, quanto mais eles ganhavam as guerras. E os reis eram muito conhecidos pelo seu poder. Davi, Saul. Davi foi muito amado pelo povo porque ele foi completamente vitorioso em várias e várias batalhas que ele venceu. Então, isso era um sinal de que Deus estava com o povo e de que aquele povo era cuidado pelo Senhor. E havia uma expectativa de um Messias militar, um Messias governante, um Messias que viria para unificar, para pegar aquele reino, aquela região lá dos israelitas e assumir de alguma maneira, não sei, um reino mundial onde os judeus eles pudessem ser aqueles que predominariam. Então, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia e o que foi visto até aqui, a gente vê que a obra de Cristo não é essa obra que está resumida a um contexto político, local, geográfico. Pelo contrário, a obra é muito maior do que isso. Pode passar, pessoal. E no próprio livro Drama das Escrituras, o Gorin ele disserta dizendo o seguinte: o objetivo da obra redentora de Deus é restaurar a sua criação dos efeitos do pecado. Em sua morte, Jesus derrotou o pecado e em sua salvação e em sua ressurreição inaugurou uma nova era de salvação e de restauração.
E esse período intermediário, após a primeira vinda de Jesus e antes de seu retorno, é um período de missão para o Cristo exaltado, para o Espírito e para a Igreja. Então, o que é que o Gorin traz nessa passagem do Drama das Escrituras? Ele diz que o objetivo da obra redentora que Cristo realizou em nosso meio, ele não foi para essas questões humanas e limitadas que o povo via e esperava de um Salvador. Jesus veio para combater o pecado, para trazer restauração, para derrotar o pecado. E com a sua ressurreição, trazer para nós salvação do que é mais profundo e do que seria mais impossível de resolver. Talvez uma guerra a gente consiga mandar embaixadores para os países e consiga acordos de paz. Talvez para doenças a gente consiga trabalhar e conseguir achar, de alguma maneira, medicações, mas para o pecado não havia solução. E a gente conseguiu ver isso um pouco lá quando a gente falou de queda. Pode passar. A gente viu que Deus ele chamou o homem, criou o homem e deu direção e sentido, através de fazer o homem um ser relacional. O homem tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento consigo e com as pessoas e um relacionamento com o mundo que foi criado. E esse relacionamento, esses mandatos, digamos assim, as orientações de Deus em relação à maneira como a gente se relacionaria com tudo isso, elas foram manchadas pelo pecado. Então, a obra redentora de Cristo, ela vem com esse propósito de trazer restauração a tudo aquilo que o pecado destruiu. Restauração à nossa relação com Deus, restauração à nossa relação uns com os outros e conosco, e restauração para a nossa relação com o mundo criado, com a cultura, com as coisas que a gente produz. Então, tudo isso é um alvo de restauração que foi obtido e conseguido pela cruz e pelo sacrifício de Cristo, que se fez pecado e pagou pelo preço que era nosso. Então, na verdade, a gente concluiu, 15 dias atrás, essa perspectiva desse Messias que veio, e com alegria a gente pôde olhar para ele e dizer: louvado seja Cristo, que veio, que morreu, ele que está sentado à destra de Deus Pai, ele ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, essa expectativa, essa alegria, foi algo que atingiu o ápice na morte e ressurreição de Cristo. E quando, antes de Cristo ascender aos céus, ele disse que voltaria. E ele vai voltar. Porque no Gênesis, ele prometeu que ele viria. E ele veio. E o Senhor é aquele que não muda. Nele não há mudança ou nenhuma sombra de variação. O Senhor é um Deus imutável, é um Deus eterno, é um Deus que era, é um Deus que é, o Deus que há de vir, aquele que tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. E ele virá. E hoje, o que a gente está vivendo e o que a gente vai conversar um pouco melhor nessa manhã é justamente sobre esse período onde a gente está agora. Esse período intermediário que se iniciou na ressurreição de Cristo e que se concluirá no seu retorno, na sua segunda vinda. Então, pode passar, pessoal. A gente viu, até então, nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, que havia um ministério de Jesus na Terra. Ele estava pessoalmente encarnado, em carne e osso, caminhando por aqui, pisando seus pés no chão, comendo comida nessa terra, vivendo como um ser humano. Aquele que era Deus se esvaziou e veio ao mundo. Esse era um ministério que Cristo vivenciou e que foi apresentado para nós através dos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que dissertaram sobre a obra de Cristo, sobre os seus milagres, sobre as suas palavras, sobre as suas parábolas, sobre os seus ensinos, sobre os seus sermões. Então, essa obra ela foi vista nos evangelhos. Mas, após a morte e ressurreição de Cristo, se inicia um novo momento, que é esse período intermediário, onde a obra de Cristo ela não terminou, mas ela continua não mais de maneira carnal, com o Senhor pisando nesse chão, mas através de um povo, como foi no passado. Só que esse povo assumiu uma característica muito mais ampla e muito mais poderosa do que era no Antigo Testamento. Esse povo não era mais o povo de Israel. Esse povo era o povo que foi salvo por Cristo. E a gente vai entender que essa amplitude faz toda a diferença. Então, a gente vive hoje nessa era do ministério celestial de Jesus, onde Cristo não está aqui como carne e osso, mas ele está glorificado no céu, ao lado de Deus Pai, e exercendo o seu poder sobre essa terra,
mediante a ação do Espírito Santo através de nós. Então, isso é um pouco do que a gente vai conversar hoje sobre a propagação desse rei que veio e sobre a nossa expectativa enquanto parte de uma comunidade que professa essa fé. Então, se a gente for entender um pouco melhor, pensando imediatamente após a ressurreição de Cristo, a gente vai ter que parar e olhar para o livro de Atos, que foi um momento no qual a gente entendeu como era essa comunidade de fé que estava se formando, em que consistia a ação e a atuação dessa comunidade, porque isso reflete na nossa ação e nas nossas responsabilidades e alegrias enquanto parte da comunidade de fé. Então, na verdade, se a gente for pensar que o reino de Deus celestial, o ministério celestial de Jesus, ele é mediado pelo Espírito e intermediado pelos apóstolos, pensando especificamente no Atos, quem eram esses apóstolos? Esses apóstolos eram pessoas escolhidas por Deus, pode passar, preparadas de maneira especial pelo próprio Cristo enquanto estava na Terra, e eles foram chamados pessoalmente, vem e segue-me. Eles foram preparados por Deus, eles foram testemunhas que viram o Senhor curando, viram o Senhor agindo, viram o Senhor exortando, viram o Senhor, foram exortados pelo Senhor. E esse grupo, ele foi comissionado por Deus. Eles receberam um chamado e uma orientação, vão e preguem o Evangelho. O Evangelho que é a boa notícia de que para o pecador que não tinha esperança, uma luz brilhou. E esse povo, esses homens falhos como nós somos, eles seriam completamente incapazes de vivenciar essa missão sozinhos. Então, sendo Deus perfeito em sua sabedoria, ele trouxe uma promessa. Um dia, enquanto vivo, ele olhou para esses homens e disse, um dia eu irei, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Consolador. Eu enviarei aquele que vai lhes fortalecer nessa obra de seguir com esse ministério da graça nessa terra, uma vez que eu estarei no céu. E isso é muito importante, porque agora a gente se vê de maneira clara exposto ao conceito do Espírito Santo. O Espírito Santo é parte da Trindade. Ele sempre existiu. Ele estava na criação e na formação do mundo, e ele permaneceu presente no Antigo Testamento e na história de Israel, e em meio àquele povo. Essa presença do Espírito Santo sempre aconteceu na história da igreja, na história do povo, né? Na história da palavra. Mas agora, uma vez que Cristo ascendeu aos céus glorificado e enviou o Espírito Santo para nós, isso se torna muito mais claro e muito mais palpável para a nossa vida. E graças a Deus por isso, porque é o Espírito Santo que nos sustenta e que nos orienta, e ele tem uma função muito especial nas nossas vidas. Observem alguns textos que eu separei, que falam justamente sobre essa promessa de Cristo, de que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. João 7:39, ele diz o seguinte, isto ele disse, Cristo, né, a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, pois o Espírito que até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, uma das coisas que já vinha sendo clara nos evangelhos é que hoje a gente olha para trás e vê de forma muito clara, né? Talvez para aqueles homens que estavam ali ouvindo essas palavras, tudo parecia muito estranho. E essa conversa de Espírito vindo, como assim? Isso talvez fosse uma coisa muito, muito estranha. Para a gente hoje, que olha para trás, a gente tem um negócio que diz assim, olhar para trás sempre é mais fácil, né? Você consegue ver tudo o que aconteceu e dizer, mas isso aqui aconteceu por causa daquilo ali, e aquilo ali aconteceu por causa disso. Então, olhar para trás é sempre muito mais fácil. E a gente olha para trás nos evangelhos agora e vê que Cristo já vinha falando desse derramado Espírito. Ele seria glorificado e o Espírito viria. João 14,16 diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E em Gálatas 3:14, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar.
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o Espírito, Cristo precisaria morrer e ser glorificado para que esse Espírito viesse até nós. Esse Espírito, ele tem um poder de ser um consolador, é um Espírito da verdade que abre os nossos olhos, e ele é obtido através da fé no sacrifício de Cristo. Então, esse Espírito era importante para a igreja. Se a gente for observar, Agostinho, quando pensa sobre o Espírito Santo, ele tem uma frase muito bonita, que diz assim: o Pai é apenas o Pai do Filho. Apenas não é reduzindo, não, isso é completamente glorioso, mas o Pai é apenas o Pai do Filho. E o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. E esse foi o Espírito que Deus derramou sobre o seu povo. Esse Espírito que é parte da Trindade, está na Trindade e, de alguma maneira, nos faz participantes dessa grandiosidade que é a Trindade de Deus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a gente acaba fazendo parte dessa obra imensa. E vejam o tamanho da obra de Cristo, de pegar aqueles que eram pecadores, falhos e completamente distantes de qualquer expectativa de estar junto do Senhor, e eles nos transportam para o centro de quem Deus é, para a desfrutar desse relacionamento com Deus, aquele relacionamento que o pecado tinha quebrado. Franklin Ferreira, ele diz que o Espírito age na criação como o doador da vida e como aquele que qualifica os homens para suas tarefas. Ele inspirou a Escritura, chamou os pecadores, aplica os benefícios da salvação aos que creem, justificando, regenerando e santificando, e edifica a igreja por meio dos meios da graça. Então, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo para habitar de maneira clara no povo de Deus, é algo imprescindível, grandioso, e algo que foi obtido apenas pelo sacrifício de Cristo. Então, na verdade, é esse povo que era formado basicamente por apóstolos que tinham a expectativa de que o Espírito viria, porque após a ressurreição de Cristo, ele passou um tempo e um período com os apóstolos, ensinando-os, orientando-os, exortando-os. E depois que Deus ele foi ascendido aos céus, 10 dias depois, na festa de Pentecostes, foi o momento onde esse Espírito foi derramado sobre o povo. E esse Espírito, na verdade, já vinha sendo, o Espírito Santo, né, já havia profecia de que ele seria derramado sobre o povo desde o Antigo Testamento. Livros como Joel, por exemplo, é um livro curtinho, que é um livro bem estranho, na verdade, né? Quando você começa a ler, é basicamente uma grande praga. Um gafanhoto veio, o que um gafanhoto deixou, o outro gafanhoto pegou, e o que o gafanhoto pegou, o outro pegou, e não sobra nada. É um negócio triste, aterrorizante. Aquele povo vivia da agricultura, né? E o gado precisava de alimento. E era uma praga absurda de gafanhotos que o livro de Joel descreve. E ele fala de um momento onde o Senhor, com compaixão por essa destruição e esse ambiente de tragédia, ele vem com seu amor e ele derrama e restaura da sua alegria, ele restaura da sua saúde e ele derrama do seu espírito. Então isso, talvez para aquela época, parecia de alguma maneira ser somente uma provisão de que os campos cresceriam novamente, mas a gente enxerga aí a mão do Senhor e o Senhor falando que sim, o Espírito seria derramado e os moços se alegrarão, os velhos terão visões e eles viverão em um ambiente de muita alegria e graça pelo Espírito que passa a habitar junto a eles. Então esse Espírito, na verdade, é o que nos une enquanto povo de Deus. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa característica da igreja da unidade, mas o fato é que a gente que está aqui, nós não somos, talvez em outros contextos a gente nem estaria juntos, por gostos diferentes, porque eu prefiro ir comer comida chinesa, eu prefiro comer comida japonesa, eu prefiro comer feijoada, e cada um vai para um lugar diferente comer, e eu gosto de estar mais em casa, eu gosto de ir para o shopping, cada um tem os seus gostos e suas... Então, espontaneamente, nós não estaríamos aqui. Quando a gente vê os grupos e comunidades que tribos urbanas, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa terminologia.
as pessoas que são muito nerds, estudiosos, as pessoas que são, não sei, que gostam de esportes radicais, as pessoas são unidas por algumas coisas, né? E isso faz com que o povo se una. Mas quando a gente olha para a Igreja de Cristo, a gente vê pessoas bem diferentes. De várias maneiras, da maneira não estou falando em questões de fé, assim, básicas e fundamentais, mas no dia a dia mesmo, nas preferências, não só de alimentação, mas de tudo, de rotina. Então, na verdade, o Espírito, ele serve como esse vínculo que une a nossa comunidade de fé. E essa comunidade de fé é formada justamente pelo Espírito. Pode passar. Pronto. Aí. Atos 1:8, nessa expectativa do Espírito Santo, a Bíblia diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, se a gente pegar e desmembrar um pouquinho esse versículo, a gente vê uma promessa: receberão poder. O que é esse poder? É a primeira pergunta que a gente pode fazer. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O que é esse poder? Existem algumas terminologias e algumas palavras que o grego poderia utilizar para falar de poder. E aqui ele usa essa palavra dunamis, que significa um movimento, uma atividade. A gente não está falando de um poder administrativo e governamental, como muitas vezes se tinha expectativa. A gente fala de um poder que é espiritual, que é pessoal e que é moral. É um poder que vem, na verdade, mais profundo do que simplesmente questões de organização e questões de poder político. E esse poder que desceria, esse poder espiritual, ele tem uma fonte. Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte do poder da igreja. E esse poder, ele tem uma finalidade. Ele é dado a nós por alguma razão. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Então, o Espírito, ele vem também como uma forma da gente poder testemunhar de Cristo. Depois que o Pentecostes ele acontece e o Espírito desce sobre o povo e aquelas pessoas estão reunidas lá e elas começam a se comunicar umas com as outras, pessoas de várias línguas diferentes, de vários lugares diferentes, elas começam a ouvir da palavra e da pregação do Evangelho. Pedro, ele começa a fazer um sermão e ele começa a pregar para essas pessoas. E ao final desse sermão, ele conclui no capítulo 2, verso 38 de Atos, dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é imprescindível para a vida do cristão e ele é uma marca de que a gente foi alcançado pela graça do Senhor. Para alguns, essa marca, para algumas denominações e algumas igrejas, ser batizado com o Espírito Santo é algo, talvez, a gente tende a ir para extremos, né? Ou a gente ignora completamente a ação do Espírito Santo e entende essa ação como sendo algo puramente teórico. Eu conheço a Cristo, eu aceitei a Cristo e o Espírito Santo habita em mim, ponto. Ou a gente tende a ir para um outro lado, que é um lado mais místico e mais desassociado do que a palavra fala, do que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele é aquele que entrega os dons à sua igreja. Dons que são usados para o crescimento do corpo, para a propagação do Evangelho. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele se manifesta e libera esses dons sobre a sua comunidade de várias maneiras. E através de várias características e através de várias formas de serem enxergados. Então, na verdade, o poder desce quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo que provê esse poder, e ele tem uma finalidade de fazer com que a gente possa testemunhar a Cristo. E aí eu queria lançar uma pergunta. Por que é necessário poder de Deus para testemunhar de Cristo? Eu queria soltar para vocês agora essa... Por que vocês acham que Cristo veio, subiu aos céus e ele disse: vou enviar para vocês o Espírito. E a gente viu agora que o Espírito ele tem essa qualidade de trazer sobre nós poder para testemunhar de Cristo. E por que a gente precisa de poder para testemunhar de Cristo?
Boa, isso é uma boa. A ideia de que, na verdade, o Espírito atesta a fé e atesta a obra de Cristo. Então, a habitação do Espírito Santo em nós confirma a nossa salvação e nos dá intrepidez para falar. Que mais vocês diriam assim? Que outras maneiras, por que a gente precisa desse poder? O que é esse testemunho de Cristo que a gente não consegue sozinho? Exato. Também, outra aplicação é justamente o fato de que a, aquele que gera convencimento e que impacta os corações das pessoas é o próprio Deus, né? Então, às vezes, o homem falando pelo homem, pela força do nosso braço, a gente seria incapaz de alcançar corações. A gente é incapaz. Mas o Senhor é aquele que, através do seu Espírito, do poder dessa mensagem, consegue chegar e chacoalhar o outro, né? Aquele que ouve. E o Espírito serve para nós também. Ele serve para confirmar a obra de Cristo e, consequentemente, também para quebrar os nossos medos e os nossos anseios. Uma coisa que eu estava pensando, assim, puxando também para os grupos de vida, né, que a gente estava falando sobre Filipenses, na primeira reunião do grupo de vida, uma mensagem que falou muito forte ao meu coração foi a necessidade que eu tenho de ser mais intencional na pregação do Evangelho. E o texto que falou comigo foi o texto que a gente leu no começo, aquele texto de Filipenses 2, onde Paulo traz aquela canção, né, histórica que o pastor até citou no culto na pregação da semana passada, de que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, né, mas veio ao mundo, se esvaziou, foi elevado, e o Senhor é aquele para o qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. E essa certeza de que todo joelho e toda a língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor, é algo que precisa nos motivar. Saber que, por mais que às vezes seja difícil falar de Cristo, e por mais que às vezes seja difícil pregar o Evangelho, porque a gente acaba ficando exposto nesse mundo mal, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que gera no coração das pessoas ira. Afinal, aqueles que não amam ao Senhor são inimigos do Senhor, odeiam a palavra que vem de Deus. E como porta-vozes dessa palavra, a gente acaba sendo pego no fogo cruzado. Então, viver como se Deus, de fato, fosse voltar, porque Ele vai. Viver e pregar como se, de fato, todo joelho fosse se dobrar ao Senhor num dia, porque todo joelho vai se dobrar ao Senhor. Toda língua vai confessar. E por mais que, às vezes, a nossa pregação e as nossas falas, e falar de Cristo para o outro pareça, muitas vezes, para nós, algo que a gente não vê um efeito a curto prazo, mas a palavra é poderosa e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E essa convicção e essa certeza e essa percepção, ela é impossível para um homem sem o Espírito. Um homem que não vive no Espírito. E eu elenquei algumas questões, assim, tentando pensar em algumas coisas, para a gente poder sair do campo da teoria e poder ser, na prática, praticantes do reino de Deus. O pastor começou isso também na pregação da semana passada, aquele frônesis, a mudança de sentimento, a mudança de intenção, a mudança de ação, para que a gente consiga sair desse estado e ser, de fato, atuantes na vida e no mundo. A gente precisa ir para o campo da ação e a gente precisa do poder de Deus para executar isso. A gente precisa do poder de Deus para perdoar e para quebrar barreiras. Aquele povo lá, por muito tempo, até um pouco tempo depois que Cristo ressuscitou, eles tinham um sentimento de que a palavra de Deus era apenas para os judeus. E o Espírito foi aquele que quebrou essa visão e que disse que o Israel de Deus é um povo que é luz para o mundo. E, através do poder da palavra de Deus, povos seriam alcançados. E essa quebra de mentalidade, essa quebra de barreiras que limitam a gente de pregar para outras pessoas a palavra da verdade e as boas novas do Evangelho, elas precisam do poder de Deus para serem quebradas. Para alcançar os confins da terra, para vencer as dificuldades de... A gente viveu aqui com a irmã Cláudia Quintino, que está indo, né, para a missão lá na África, as dificuldades que eles têm de esperar passaporte, de provisão, de tudo mais, mas o Espírito é aquele que dá poder de vencer todos esses obstáculos. E
o Espírito nos dá poder de testemunhar de Cristo, nos dando a coragem de morrer por Cristo. Isso, para essa convicção clara, a gente precisa do poder de Deus. A gente precisa de uma convicção profunda do Deus que nos salvou. E o Espírito coloca isso e confirma isso no nosso coração. Então, após o Espírito descer sobre o Pentecostes, como eu disse, Pedro trouxe uma pregação. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus para pregar aquele povo. E aí, de maneira resumida, que acho que pode nos ajudar enquanto igreja também, é a gente olhar para essa pregação de Pedro, cheio do poder do Espírito, e entender o que foi que Pedro falou para as pessoas. E o que Pedro falou foi que Cristo veio ao mundo, falou sobre a vida de Cristo, ele se fez carne, caminhou por essa terra, ele cumpriu uma vida perfeita e morreu sem pecado. Ele morreu, né? A vida de Cristo, a morte de Cristo numa cruz, a ressurreição de Cristo, a morte não parou a Cristo, a exaltação de Cristo, agora não mais está morto, mas está sentado à destra de Deus Pai, e o senhorio de Cristo sobre tudo. O senhorio de Cristo sobre o mundo, sobre a história, sobre as pessoas, de que Deus e Cristo verdadeiramente é Senhor sobre tudo. E essa foi a pregação de Pedro, cheio do poder do Espírito. E essa pode ser a nossa pregação. Essa é a verdade e a boa notícia que a gente quer falar para as pessoas. Que Cristo viveu, morreu, ressuscitou, foi exaltado, está à destra de Deus Pai, onde governa e reina para sempre. Essa é a palavra da cruz. E essa é a palavra que o Espírito nos enche. De maneira rápida, eu trouxe para vocês uma passagem aqui sobre a igreja primitiva, né? Esse povo que foi alcançado pela palavra e pela mensagem do Evangelho. E tem algumas características dessa igreja, que é cheia do Espírito, que é o que a gente quer ser, né? Que é justamente o fato de que essa igreja ela é fiel à palavra de Deus. Pode ir passando, eu vou passar mais rápido essa parte, porque a gente já vem comentando. Pode voltar um pouquinho. Pronto. É uma igreja que é fiel à palavra de Deus, então em Atos 2 diz que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram capacitados por Deus e eles eram ensinados. O próprio Cristo passou um tempo depois de ressuscitado ensinando ao povo. John Stott diz que Jerusalém, o Espírito Santo abriu em Jerusalém uma escola depois que Cristo foi ressuscitado, porque a gente precisa conhecer o nosso Salvador e essas verdades. A igreja que é cheia do Espírito, ela é perseverante na oração. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode passar. Ela tinha uma profunda comunhão uns com os outros, na comunhão e no partir do pão. Ela adora com entusiasmo, Atos 2,47, e o povo louvava a Deus em todo tempo. Pode passar. É uma igreja que teme a Deus e experimenta dos seus milagres. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E era um povo que obtinha dos homens simpatia pela forma como eles se comportavam, pela forma como eles interagiam com o mundo. Lembrem que a redenção de Cristo ela não veio só para a gente, de alguma maneira, estar próximo de Deus, mas ela veio para nos religar a Deus, para harmonizar o nosso relacionamento uns com os outros e com esse mundo e com a cultura. Então, Atos 2,47, e o povo louvava a Deus em todo o tempo e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, observem que a obra de Cristo na cruz ela não se acabou com a ressurreição. Pelo contrário, as coisas se tornaram muito mais amplas, muito mais maravilhosas, e a igreja foi crescendo. Pode passar. Só uma estimativa. Atos 1,15, a gente vê que essa igreja primitiva ela era composta de 120 membros. Veio o Pentecostes, Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, Atos 2,41. A igreja continuava pregando e alguns relatos assim do crescimento da igreja em Atos. Atos 4,4, 5.000 membros, uma multidão se converteu, os números dos cristãos foram multiplicados. Atos 9,31, a igreja deixa de estar restrita àquele ambiente de Jerusalém e ela passa a se expandir para a Judéia, Galiléia e Samaria. Então, a igreja que era confinada àquele local, ela cresceu. Em Atos 16,5, a igreja progrediu para o mundo inteiro. Europa, África, Ásia.
E a gente vê o poder de Deus agindo através do Espírito e multiplicando esse povo que tem Cristo como seu Senhor. Pode passar. E se a gente tivesse que resumir o livro de Atos, seria aquele versículo que a gente leu no começo, assim, que a gente leu, Atos 1:8. E receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo para testemunhar de Deus em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a gente vê essa divisão no próprio livro de Atos. O livro de Atos começa com o povo em Jerusalém, aquele povo, os judeus que eram fariseus e o povo do Sinédrio não aceitava essa história de que Cristo ele veio e que ele morreu e que foi ressuscitado. Esse Messias não é o Messias que a gente está esperando. Eles fizeram uma perseguição profunda com os cristãos, que a gente vê de maneira clara após a morte de Estevão. E o povo, ele fugindo da perseguição, ele tem que fugir de Jerusalém. E vejam que eles agora estão sofrendo pelo evangelho, pela verdade que eles falam. E através dessa corrida e dessa fuga e desse sofrimento forçado, eles são levados à Judéia e a Samaria. E lá, com os corações cheios das verdades bíblicas, eles permanecem falando do Deus que os salvou. Da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da exaltação de Cristo e do senhorio de Cristo, sobretudo. E essa mensagem ela se espalhou por toda a Judéia e Samaria. A gente vê no livro de Atos Paulo, que era um fariseu dos fariseus, sendo conquistado por essa palavra, tendo os seus olhos abertos literalmente. O Senhor cegou a Paulo, depois ele abriu os olhos de Paulo e Paulo pôde ver o Deus a quem ele perseguia. E Paulo ele é um grande instrumento nas mãos do Senhor para o crescimento da igreja naquele primeiro século. E a gente vê Paulo fazendo várias viagens, e o Novo Testamento é um resumo dessa obra de Cristo e uma compilação inspirada pelo Espírito Santo de cartas que Paulo escreveu a algumas igrejas e a alguns outros livros também. De maneira rápida, assim, a primeira viagem de Paulo, ela partiu da Antioquia da Síria, que é aquela Antioquia do ladinho ali de baixo. Essa igreja, por si só, não é uma igreja de Jerusalém. Se imagina que ela foi iniciada com Filipe, que foi até o deserto, pregou para o eunuco, e aquela comunidade se instalou, e ele foi um ponto de suporte para Paulo em suas viagens missionárias. E Paulo saiu lá da Antioquia, foi até Listra, Icônio, Derbe, padeceu pelo evangelho, foi apedrejado nesses lugares, perseguido. Eu acho que foi em Listra que eles curaram um paralítico e as pessoas acharam que era Zeus e Hermes, os deuses gregos que se fizeram carne lá e estavam... E Paulo saiu fugir de lá, depois foi apedrejado, perseguido. Essa primeira viagem de Paulo foi uma viagem mais rápida, pode passar. A segunda viagem de Paulo foi uma viagem que demorou um pouco mais, e foi a viagem no qual ele foi para além dessa região. O Senhor disse que ele deveria não ir para onde ele queria, mas passar a Europa e pregar na Europa. E foi lá que foram abertas as igrejas de Filipos, Tessalônica, Corintos e Atenas. Essas igrejas para as quais a gente tem algumas cartas que Paulo escreveu para essa comunidade, né? Em seguida, Paulo volta na sua terceira viagem e ele passa um tempo dedicado em Éfeso. A igreja de Éfeso cresce e ele, depois de um tempo nessa igreja, alguns anos lá ensinando ao povo, ele volta e visita novamente aquelas igrejas lá de Filipos, da Tessalônica, de Atenas, de Coríntios. Então a gente, na verdade, vê em cada uma dessas viagens o evangelho crescendo e sendo pregado. E aí, meus irmãos, eu queria entrar num tema que é um tema muito pertinente para essa questão da igreja de Deus, que a gente viu em Atos um relato que termina com essas viagens, dessa propagação do evangelho, mas isso a gente está falando do primeiro século. A gente está em 2022. Alguns séculos se passaram. E a gente faz parte dessa comunidade de fé que recebe poder do Espírito Santo para pregar e para testemunhar de Cristo. Esse é o nosso sacerdócio. E essa palavra é uma palavra interessante de ser utilizada, porque a própria Bíblia nos chama de nação santa, povo eleito, sacerdócio real.
existe uma terminologia, uma maneira de enxergar essa função e essa atividade de todos nós, que é a ideia do sacerdócio universal de todo crente, de todos nós. E essa ideia sacerdócio universal, ela remonta a tempos muito antigos, da própria Bíblia e da narrativa bíblica. Lá em Abraão, quando Abraão está em um momento de conquista de terras, ele conhece a Melquisedeque, que é chamado de sacerdote de Deus. E mais à frente, em Êxodo 19, Melquisedeque aparece rapidinho, depois ele é resgatado um pouquinho no livro de Hebreus, mas em Êxodo 19, o Senhor ele separa um povo, a tribo de Levi, para assumirem uma função no povo de Deus, de serem os sacerdotes. E os sacerdotes eram pessoas dedicadas a cuidar do templo de Deus. Naquela época, a maneira com os quais as pessoas se relacionavam com Deus era uma maneira muito ligada ao templo. E Deus habitava de maneira clara e evidente no templo e no tabernáculo. E os sacerdotes eram as pessoas que foram selecionadas pelo próprio Deus para viver esse ministério e para cumprir com essa função de organização, de cuidado do tabernáculo, de sacrificar os animais, que era a prática na busca de perdão de pecados naquela época. Êxodo 19 diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão as minhas propriedades peculiares dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E a gente está vendo aqui uma promessa. Passa batido, viu? Mas quando a gente olha para aquele contexto onde havia uma tribo específica que era responsável por serem sacerdotes do templo e ter um acesso e um contato com essa presença do Senhor, o Santo dos Santos mesmo, só o sumo sacerdote poderia adentrar. Deus, em Êxodo 19, diz: se vocês ouvem a minha voz e guardam a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. A promessa do Senhor aqui é que o sacerdócio da tribo de Levi, ele tinha dias contados. Haveria um momento em que, pela obra do Senhor, a nação do Senhor seria uma nação de sacerdotes. Uma nação de pessoas que tinham a graça de poder se achegar a Deus de maneira íntima. A gente vê e viu no Antigo Testamento o quanto os homens eram falhos e o quanto a própria tribo de Levi falhou. A gente termina o Antigo Testamento com o livro de Malaquias, que foi um dos últimos profetas, e Malaquias separa uma seção específica para falar várias palavras de imprecação mesmo, de revolta para contra os sacerdotes. A tribo de Levi, olha o que ele diz, Malaquias 2, do 7 ao 9. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levarão muitos a tropeçar. Violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Então, o Antigo Testamento, aquele momento antes de Cristo vir a esse mundo, terminou com esse sentimento de que, poxa, não conseguimos nos achegar a Deus. Porque se era a função dos sacerdotes, eles não estão cumprindo, estão recebendo, inclusive, uma exortação do Senhor. Eu peguei um trecho bem leve desse capítulo, meus irmãos, se vocês quiserem ler depois, o negócio é bem pesado. O peso do julgamento do Senhor sobre os levitas é muito grande, sobre os sacerdotes. Mas havia uma promessa, em Êxodo 19, de que o povo do Senhor seria uma nação de sacerdotes. E observem o que Pedro vem dizer lá em 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vocês, porém, vocês é o povo que tem Cristo como Senhor, que recebeu o poder do Espírito Santo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, Cristo
construiu para si, no poder do Espírito Santo, uma comunidade de fé, uma igreja, composta de pessoas que podem ser nós, que somos o cumprimento de várias promessas do Senhor. Um dia Deus disse para Abraão: Abraão, conta essas estrelas do céu. Você consegue? Não consigo. Conta as areias do mar. Você consegue? Não consigo. Esse é o número de pessoas que serão da tua geração, da tua descendência, que serão filhos do Deus vivo. E somos nós, meus irmãos. Essa geração que é chamada por Deus de geração e nação eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, somos nós. Não porque a gente merece, mas porque Deus é maravilhoso e entregou o seu Filho. E nessa obra e nessa fé, a gente encontra vida, graça abundante, incalculável e incompreensível. Então, essa função de ser sacerdócio, essa comunidade de sacerdotes que o Senhor levanta, é a igreja. Somos nós. E a igreja, se a gente fosse resumir em algumas palavras o que ela é, a igreja ela é una, a igreja do Senhor ela é santa, a igreja do Senhor ela é católica e a igreja do Senhor ela é apostólica. E eu sei que o católico deixa a gente um pouco assim, né? Nervoso. Mas eu vou explicar para vocês o que isso significa. Bom, a igreja una do Senhor é a igreja que vive a unidade. João 17, do 20 ao 23, diz: não, é o Senhor orando por nós, pelos seus filhos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me desse, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a igreja do Senhor é esse povo pelo qual o Senhor orou para que fossem um só. E a unidade da igreja ela não é aleatória, ela tem um propósito. É para que o mundo conheça que tu me enviaste. É para que as pessoas vejam na igreja a mesma unidade que nós temos, Pai, Filho, Espírito Santo. Que as pessoas vejam na igreja essa unidade. Então, a igreja do Senhor ela é uma igreja una. É uma igreja que... Tem um sermão de Heber Campos Júnior que fala sobre o sacerdócio do crente e a igreja, que ele fala sobre a unidade da igreja, e ele diz assim, ó, a gente às vezes tem dificuldade, porque ou é uma coisa ou outra, ou a igreja é santa ou a igreja é una. Às vezes você diz assim, eu quero que a igreja seja santa, e a gente não... Né, nessa avidez, nessa busca por uma santidade, muitas igrejas se separam. E, ao mesmo tempo, nessa busca por incluir e ser completamente una, é possível que a santidade da igreja seja corrompida. Então, unidade e santidade parecem ser coisas que não batem na igreja. Hoje a gente olha para o nosso redor e a gente vê as notícias e tudo, e fica com esse sentimento. Mas a igreja do Senhor é uma igreja una e é uma igreja santa. E ela obrigatoriamente tem que ser assim. E Heber Campos diz o seguinte, sabe por que ela obrigatoriamente tem que ser assim? Porque Deus não mente. E porque Deus e Cristo é o nosso intercessor maravilhoso. O que Cristo pediria ao Pai que seria negado? E Cristo está pedindo, Senhor, não peço por estes, mas também pelos que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, como tu está em mim e eu em ti. O pedido de Cristo é que a igreja dele seja una. O pedido de Cristo é para... E aí, vamos só abrir um parênteses. Unidade não é igual a igualdade. Unidade não é igual a uniformidade. É importante a gente ter esse sentimento. A igreja de Cristo é uma igreja de contrastes. A gente falou sobre isso aqui. O que nos une é Cristo e a verdade do Evangelho. E isso é que compõe a igreja, isso é que sustenta a igreja. A gente poderia não estar aqui se a gente não tivesse a mesma fé. Mas é a fé em Cristo, é o Espírito de Cristo que nos faz um povo. A Igreja Santa, por definição, eu vou ler um texto de Efésios, Efésios 4, do 1 ao 6, diz: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados.
Eu, prisioneiro do Senhor Paulo, peço que vocês, a igreja de Efésios, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vivam em santidade. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, uma esperança, na qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aqui a gente tem um resumo daquilo que a gente falou. Vivam de maneira digna, sejam santos, porque vocês são a igreja de Cristo, e vivam a unidade. Um mesmo Deus, um só Senhor, um Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a igreja do Senhor, nós devemos buscar essa unidade e devemos buscar essa santidade. E a igreja do Senhor é uma igreja que, por definição, ela é católica. E eu sei que a gente hoje tem um sentimento meio ruim em relação a essa palavra, porque é uma associação muito direta à Igreja Católica Apostólica Romana. Que, na verdade, ser católico e romano é meio controverso. Porque o raciocínio e o significado da palavra católica vem do grego católicos, que significa universal. A Igreja do Senhor é uma igreja universal. É uma igreja em que sentido universal? Ela não está limitada à geografia. É uma igreja que abrange muito mais do que Israel. Ela não está limitada à antropologia, no sentido de que a igreja não é composta só de gente de cabelo preto, só de gente de cabelo loiro, só de gente de olho azul, só de gente que vem da África ou da Ásia. A igreja de Cristo é essa igreja que Gálatas 3 diz: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. O vínculo que faz a gente ser filho de Deus é a fé em Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, escravo liberto, homem e mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a igreja que Deus construiu com a sua morte e ressurreição e com o seu Espírito é uma igreja una, é uma igreja santa, é uma igreja universal. Universal geograficamente, universal antropologicamente e universal cronologicamente também, porque a igreja de Cristo é a igreja de Abraão, é a igreja de Isaac, é a igreja de Jacó, é a igreja de Davi, é a igreja de Pedro, é a igreja de Paulo, é a nossa igreja. É uma igreja que ultrapassa o tempo. Apocalipse tem um trecho onde ele fala que os mártires da fé chegam para o trono do Senhor e dizem: até quando, Senhor, as pessoas vão sofrer? Ou seja, a igreja ela segue unida. Os mártires da fé, em Apocalipse, descritos intercedendo por nós, por aqueles que sofrem pelo Evangelho. Até quando as pessoas sofreram pelo teu nome? Então, a igreja de Jesus é uma igreja que é universal no sentido de ela vencer o tempo também. É por isso que, quando a gente fala até assim, igreja católica, apostólica romana, ser católica e ser romana não faz sentido, porque a igreja é universal. Ela não é restrita geograficamente, ela não é restrita cronologicamente, ela não é restrita antropologicamente. Ela não pode ser católica e romana. Ela tem que ser católica. E a igreja de Cristo, a igreja que Cristo criou, é uma igreja una, santa e universal. E aí a gente vai usar esse termo católico só para também incomodar e a gente quebrar um pouquinho essa ideia da terminologia e resgatar para a origem dela. E, por fim, a igreja de Cristo é uma igreja apostólica. É uma igreja que não está caminhando ao léu, mas ela segue uma doutrina bem definida, uma doutrina de graça. Mateus 16 diz: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, a igreja construída pelo Espírito do Senhor, é uma igreja apostólica na medida em que ela se baseia nas doutrinas da fé, na doutrina dos apóstolos, naquilo que Cristo ensinou enquanto estava nessa terra. Não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, Pedro, que revelaram que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, mas foi o meu Pai que está nos céus.
esse ensino e essa alegria, essa percepção e esse aprendizado, ele também vem do Espírito. E a Igreja de Deus é uma igreja que aprende do Espírito através da palavra que é acessível a nós. Mas notem uma coisa que eu estou concluindo agora. No finalzinho desse texto de Mateus 16, no versículo 18, Jesus olha para Pedro e diz: "E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Cristo está dizendo: olhe, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Isso é uma certeza. Cristo está falando. Heber Campos, nesses mesmos sermões, ele diz o seguinte: a sua missão na igreja certamente não terá fracasso. Nem a morte pode pará-la. O sucesso da igreja é certo. A igreja é a única instituição no mundo que não perde seus membros. Pelo contrário, para o cristão, morrer é lucro. A igreja é a única instituição no mundo que não perde seus membros. A igreja de Deus é aquela igreja católica universal. A gente faz parte da igreja de Abraão, Isaac e Jacó. Eu passarei e farei parte da igreja. Vocês passarão e farão parte da igreja. Então lembrem, na missão de proclamar o evangelho, que essa missão ela não é fracassada. Que alegria é saber que em Cristo o nosso trabalho não é vão, pois o Senhor é inerrante e a sua comunidade, nós, vitoriosos. Efésios 5, do 25 ao 27, diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. É assim que Cristo ama a igreja. E dia após dia, Cristo torna a igreja, nós, sem mancha, sem ruga, sem nada semelhante, mas santa e sem defeito. Então, que a gente possa ter esse sentimento e essa alegria de ser parte da missão de Deus. Essa missão que é vitoriosa, essa missão que certamente foi ganha porque Cristo já decretou e já venceu a morte. Essa igreja que é, por vezes, sofrida, mas que Deus nos ajude e nos dê poder para viver a igreja e para receber esse poder do Espírito para que a gente siga testemunhando de Cristo, independente dos obstáculos, vencendo inclusive a morte. Amém? Tem alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa que vocês querem discutir? O tempo está meio corrido. Eu vou fazer uma oração final. E qualquer coisa, vocês podem falar comigo pessoalmente, ou com o irmão Adriano, ou com o pastor Mateus. Vamos orar.